Por anos, tensões têm fervilhado entre Israel e Irã. Quando o Hamas lançou seu ataque terrorista contra Israel em outubro. Em 2023, essas tensões latentes chegaram ao ápice. Agora elas explodiram. Israel acabou de atingir o Irã com força. O mundo pode estar à beira de uma guerra que poderia abranger todo o Oriente Médio. A operação israelense Leão Ascendente destruiu o programa nuclear iraniano e matou vários altos oficiais do Irã. O mundo está prendendo a respiração enquanto faz a pergunta-chave: o que acontece a seguir? Essa pergunta será abordada mais tarde no vídeo. A Zona de Guerra, TWZ, foi um dos meios de comunicação que forneceu um relatório inicial sobre o chocante ataque de Israel contra o Irã. Em 13 de junho, citou um funcionário israelense anônimo que simplesmente declarou: o ataque acabou de começar no Irã. Estamos em uma situação de emergência em todo o país. A declaração parecia confirmar um relatório anterior de 13 de junho da Axios, de que a Força Aérea de Israel havia realizado um ataque contra o Irã a partir de 12 de junho. Naquele tempo, ninguém sabia o alvo de Israel. Os detalhes começam a surgir agora. TWZ diz que Israel inicialmente se manteve em silêncio sobre seu ataque ao Irã, provavelmente porque a operação ainda estava em andamento e não queria revelar nada. Porém, isso mudou às 20h51, horário de Brasília, quando a Força de Defesa de Israel, ou Força de Defesa de Israel, declarou ter realizado um ataque preventivo e preciso contra as instalações nucleares do Irã e alguns dos principais oficiais do país. Há pouco tempo, seguindo a diretiva do escalão político, a Força de Defesa de Israel lançou uma ofensiva combinada preventiva e precisa baseada em inteligência de alta qualidade para atacar o programa nuclear do Irã e em resposta à contínua agressão do regime iraniano contra Israel, disse a declaração. Dezenas de jatos da Força Aérea de Israel concluíram a primeira etapa, atacando diversos alvos militares, incluindo nucleares, em diferentes regiões do Irã. A declaração da Força de Defesa de Israel continua a explicar que Israel realizou o ataque porque o regime iraniano tem travado uma campanha de terror direta e indireta contra o Estado de Israel, financiando e direcionando atividades terroristas por meio de seus representantes em todo o Oriente Médio, enquanto avança para obter uma arma nuclear. A Força de Defesa de Israel também afirma que o Irã declarou como objetivo destruir o Estado de Israel. O raciocínio da Força de Defesa de Israel é claro. Ela afirma que teve que atingir o Irã com força, agora por várias razões. A Força de Defesa de Israel sugere que o Irã tem se preparado para atacar Israel diretamente e que o ataque também serve como vingança pelo financiamento do Irã a organizações representantes como o Hamas. É a ação mais direta de Israel para impedir que o Irã construa uma arma nuclear capaz de ameaçar o país. O que Israel atingiu então? A usina nuclear de Nantar foi um dos primeiros alvos confirmados. A conta Clash Report X divulgou a notícia com um vídeo de 18 segundos que mostrava fumaça saindo dos destroços em chamas do local. O local faz parte do programa nuclear do Irã e é protegido por um escudo de concreto que, segundo o Times of Israel, tem cerca de 25 pés de espessura. O conhecimento público do local data de 2002, que contém centrífugas de sentinela enterradas a até 164 pés abaixo do solo. Isso o torna um alvo óbvio para Israel, caso as forças de defesa de Israel queiram eliminar as capacidades nucleares emergentes do Irã. Mas Natanz não foi o único local atingido por Israel na Operação Linha Ascendente. Às 9h30 da noite, a TWZ também estava relatando ataques contra a cidade de Piranchar. Esses ataques em Natanz, uma instalação nuclear, eram diferentes dos anteriores. Piranchar é uma cidade que fica no Azerbaijão Ocidental, perto da fronteira com o Iraque. A ex-conta de Thomas Van Linger postou uma imagem que parecia mostrar fumaça saindo de um edifício atingido por um ataque aéreo israelense. Uma postagem posterior da mesma conta veio com um vídeo relatando mostrar muitas explosões secundárias em um local alvo na cidade. Banlinga especulou que Israel pode ter atingido Piranchar por abrigar um depósito de munições iraniano. Outro alvo abatido.
Outros relatórios nos dizem que a capital do Irã, Teherã, não escapou da ira das forças de defesa de Israel a conta do inteligência de fontes abertas. Defender X relata que operações de busca e resgate já estão em andamento em vários locais em Teherã, sugerindo que Israel atingiu a capital do Irã com força. Ele compartilha imagens de um prédio não especificado na cidade sendo examinado por socorristas. A TWZ também relata que a imprensa estatal do Irã está noticiando que um incêndio está em curso, perto ou na sede da Guarda Revolucionária Islâmica, ou Guarda Revolucionária Islâmica em Teherã. Esses primeiros ataques contra Teherã parecem ser apenas o começo. Inteligência de fontes abertas. Defender divulgou fotos no início de 13 de junho, insinuando que Israel realizou novos ataques à cidade, aos quais o Irã reagiu com defesa aérea. A imagem devastadora que Israel pintou com o leão ascendente está ficando mais nítida. Sim, essa foi uma operação precisa em termos do que Israel atingiu, mas não foi uma operação em que Israel se concentrou em um único local. Atacou vários locais no Irã, todos dentro de minutos ou horas um do outro, em uma série de ataques aéreos projetados para eliminar algumas das principais instalações nucleares e militares do país. E as notícias pioram para o Irã. Há sugestões de que o ataque foi possível, tanto por causa de Israel colocando tropas em solo iraniano, quanto devido à falha nas defesas aéreas do Irã. A conta Status 6X sugere que Israel tinha agentes internos, de acordo com um oficial israelense anônimo. Juntamente com intensos ataques da Força Aérea Israelense, o Mossad conduziu várias operações secretas de contra-terrorismo no interior do Irã. As operações visaram prejudicar os mísseis estratégicos e as defesas aéreas do Irã. Isso sugere que a Operação Leão Ascendente não foi um ataque aéreo comum. Israel deve ter planejado isso por semanas, talvez até meses, se conseguiu infiltrar agentes do Mossad no Irã antes do ataque. A presença desses agentes também mostra por que Israel conseguiu causar tanto dano, com o Irã aparentemente incapaz de responder. O oficial está sugerindo que agentes do Mossad realizaram operações de sabotagem para eliminar as defesas aéreas do Irã em locais-chave, criando a abertura que a Força de Defesa de Israel precisava para lançar mísseis e bombas em vários alvos iranianos-chave. E por alvos, não se refere apenas a instalações nucleares, depósitos de munições e prédios em Teherã. Israel também perseguia pessoas. TWZ relata que os ataques a Teherã, em particular, focaram em pessoal-chave dentro do exército do Irã. Diz que o chefe de gabinete das Forças Armadas iranianas, Major-General Mohammad Bagheri, está entre aqueles que foram mortos nos ataques de Israel. O New York Times confirmou este relatório, acrescentando que Israel eliminou o homem, segundo em comando das Forças Armadas do Irã, atrás apenas do líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei. Bagheri foi só o início. Segundo o New York Times, os ataques de Israel eliminaram o general Hussein Salami, chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Isso pode explicar o incêndio visto na sede da Guarda Revolucionária Islâmica. Israel pode ter atingido esse prédio para eliminar duas das principais figuras militares do Irã, incluindo Salami. O general Gholam Ali Rashid, que serviu como vice-comandante das Forças Armadas do Irã, também foi morto pelos ataques. Além do pessoal militar, Israel também mirou em alguns dos mais importantes cientistas nucleares do Irã. Mohammad Mehdi Taranchi, que era um físico teórico, e o presidente da Universidade Islâmica Azad, em Teherã, agora está morto. Assim como Faryadun Abazi, que era o ex-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã. O relatório do Clash também diz que Israel mirou Ali Shamkhani com seus ataques. Ele liderava o programa nuclear iraniano e era um conselheiro próximo de Khamenei. Por um período, não se sabia se Shamkhani tinha morrido, apesar de sua residência ter sido atingida. A TWC até relatou que Shamkhani ainda estava vivo. No entanto, a CNN foi uma das primeiras a confirmar o falecimento dele. Havia um ponto positivo para o Irã. Apesar de Israel ter eliminado algumas das principais minas militares e nucleares do país, não conseguiu matar Ali Khamenei. Ele está confirmado como ainda vivo. Provavelmente é intencional.
Eliminar oficiais militares e físicos nucleares é uma coisa. Matar o líder de um país em seu próprio solo é equivalente a uma declaração de guerra total e forçaria o Irã a uma resposta drástica. Mas sobre isso mais tarde. O que se desenrola aqui parece ser uma estratégia de decapitação que acompanhou os ataques de Israel contra algumas das principais instalações nucleares e bases militares do Irã. Em 24 horas, no mínimo 6 das principais minas militares e nucleares do Irã foram destruídas. Com a ideia de que a perda deles criará caos nas estruturas das organizações que dirigiam, Khamenei acabou de perder alguns de seus conselheiros mais confiáveis. Ele também perdeu algumas das mentes mais brilhantes de seu país, interrompendo abruptamente o programa nuclear do Irã. Isso é enorme e leva à pergunta óbvia: por que Israel fez isso? A resposta já foi insinuada, como a declaração inicial das Forças de Defesa de Israel explicou que atacou preventivamente. Tanto devido ao Irã travar uma guerra por procuração contra Israel, quanto à recusa inabalável do país em interromper seu programa de armas nucleares. É o último desses dois problemas que parece ser o mais importante, pelo menos na mente coletiva das Forças de Defesa de Israel. Essa é a impressão dada por uma declaração das Forças de Defesa de Israel publicada em X após os primeiros ataques. Informações recentes mostram que o Irã está se aproximando do ponto de não retorno em sua corrida para uma arma nuclear. De acordo com a declaração, o regime está produzindo milhares de quilos de urânio enriquecido e compostos de enriquecimento em instalações subterrâneas fortificadas e descentralizadas. Este programa acelerou significativamente nos últimos meses, aproximando significativamente o regime da obtenção de uma arma nuclear. Israel não poderia permitir que o Irã fizesse isso. O Irã, com uma arma nuclear, se torna um país muito mais capaz de ameaçar Israel e ditar a direção da geopolítica do Oriente Médio. O Estado de Israel não teve outra escolha. A declaração das Forças de Defesa de Israel conclui que as Forças de Defesa de Israel têm a obrigação de agir em defesa dos civis de Israel e continuarão a fazê-lo. Enquanto os comentaristas discutirão nos próximos dias sobre a urgência do ataque de Israel ao Irã, é inegável que o Irã está cada vez mais perto de construir uma arma nuclear. Em março, o Iran Watch publicou um cronograma no qual estimava quanto tempo levaria para o Irã construir uma arma nuclear. Ele destaca que o Irã ainda não possui urânio enriquecido a 90% ou mais, o necessário para fins armamentistas. No isótopo U2, 3, 5, está perto e poderia começar a enriquecer para 90% a qualquer momento que quiser. Iran Watch diz que o Irã tem até 593 libras de urânio enriquecido a 60% do isótopo, U-235. Isso é suficiente para entre 5 e 8 armas nucleares. O Irã poderia atingir a marca de 90% com esse estoque em cerca de 2 semanas se decidisse investir totalmente na produção de uma arma nuclear. O Conselho de Relações Exteriores também publicou um artigo em 12 de junho que explorava as capacidades nucleares do Irã. Confirma que o Irã ainda não possui armas nucleares, mas também acrescenta que analistas ocidentais afirmam que o país possui conhecimento e infraestrutura para produzir uma arma nuclear rapidamente, se seus líderes optarem por isso. A implicação aqui é que era apenas uma questão de tempo até o Irã construir uma ogiva nuclear. O único obstáculo aparente era o grau de reação internacional que tal ato provocaria. Então, o Irã permitirá que a reação o impeça após a Operação Leão Ascendente? Só o tempo dirá. Israel também pode ter sido instigado a agir por uma jogada que o Irã fez em junho, 13 horas antes do ataque de Israel. Em 31 de maio, a Agência de Controle Nuclear da Organização das Nações Unidas relatou que o Irã acumulou cerca de 900 libras de urânio enriquecido a 60%. Isso representou um aumento de 294,9% desde a última visita do órgão de controle ao país em fevereiro. Isso mostra que o Irã não pretendia cumprir nenhuma regra da Agência Internacional de Energia Atômica, sediada em Viena, que deveriam limitar seu enriquecimento de urânio. A Organização das Nações Unidas censurou o Irã pela violação. O Irã respondeu em 13 de junho, anunciando planos de construir um terceiro local de enriquecimento de urânio.
Poucas horas depois, Israel iniciou um bombardeio contra o Irã. Neste momento, parece evidente que Israel é sincero ao afirmar que atacou o Irã devido à ameaça nuclear que o país representa. Diversas organizações que alertaram contra as atividades de enriquecimento de urânio do Irã apoiam essa afirmação. O Irã prejudicou sua posição ao desafiar abertamente a Organização das Nações Unidas ao anunciar um novo centro de enriquecimento. Israel vê o que fez de 12 a 13 de junho como uma necessidade de eliminar o programa nuclear do Irã, antes que ele pudesse dar o passo final para enriquecer seu urânio para os 90% necessários para construir uma ogiva nuclear. Tudo isso leva à pergunta óbvia: o que acontece a seguir? Para Israel, o ocorrido em 13 de junho é só o início. De acordo com Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior-Geral do país, relatado pela TWZ, civis de Israel, estes são dias decisivos. Estamos no começo de uma nova etapa na operação para assegurar nosso futuro. Zamir acrescentou que Israel vem se preparando para a Operação Linha Ascendente há muito tempo. Ele pediu ao povo de Israel que apoie as tropas enquanto a operação avança para a próxima etapa. Diferente do passado, enfrentamos um inimigo como nação e potência regional, com um exército incomparável. Além da tecnologia, meios e métodos operacionais, inibimos um elemento adicional único: o espírito sionista e judeu que pulsa dentro de nós. Certamente parece que Israel ainda não terminou. E de acordo com a conta X de Rajib Soilu, o canal 12 de Israel confirmou que os ataques militares de Israel vão continuar por mais 2 semanas. Ainda não se sabe se esses ataques serão tão intensos quanto os anteriores. Mas não se engane, isso não foi um caso isolado. Nos próximos dias, espera-se que Israel ataque o Irã repetidamente. O Irã, é claro, não está aceitando isso deitado. De acordo com o Jerusalem Post, um oficial iraniano anônimo disse que a resposta ao ataque israelense será dura e decisiva, acrescentando que a retaliação do Irã ao ataque está sendo discutida no mais alto nível. Essa resposta parece ter chegado por volta da 1h15 da manhã, horário de Brasília. A agência de notícias Agence France Presse relatou no X que o Irã lançou cerca de 100 drones em direção a Israel. O mesmo veículo afirma que Israel estava trabalhando para interceptar esses drones e acrescenta que Israel está fazendo isso sozinho. No passado, os Estados Unidos da América e aliados colaboraram com Israel para neutralizar drones que se aproximavam, mas, desta vez, não. E isso nos leva à resposta dos Estados Unidos da América à recente Operação Linha Ascendente de Israel. É fácil supor que os Estados Unidos da América podem ter ajudado Israel em seus ataques aéreos. Afinal, foi apenas em abril que a Reuters relatou Donald Trump dizendo ao Irã que haveria um inferno a pagar se não abandonasse seu programa nuclear e começasse a negociar com os Estados Unidos da América. As ameaças surgiram durante uma intensa campanha de bombardeio dos Estados Unidos da América contra os Houthis no Iêmen, visando neutralizar um dos principais proxies iranianos no Oriente Médio. No entanto, essa suposição estaria errada. Os Estados Unidos da América negam o envolvimento na Operação Linha Ascendente. O secretário de Estado, Marco Rubio, já se pronunciou para tentar afastar os Estados Unidos da América da última ação de Israel. Não estamos envolvidos em ataques contra o Irã e nossa prioridade é proteger as forças americanas na região, afirmou Rubio. Deixe-me ser claro. O Irã não deve atacar os interesses ou cidadãos americanos. Apesar da declaração ser um aviso, é evidente que os Estados Unidos da América estão tentando mostrar ao Irã que tem ajudado Israel nos bastidores durante as negociações nucleares em curso. Isso significa que também é incerto o que, se algo, os Estados Unidos da América sabiam sobre a Rising Line antes do ocorrido. Segundo a British Broadcasting Corporation, Israel disse aos Estados Unidos da América que o ataque era essencial para sua defesa. Não se sabe se esse conselho veio antes ou depois do início do Rising Lion. É improvável que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, esteja feliz. Horas antes de Israel atacar o Irã, a British Broadcasting Corporation afirma que Trump alertou que uma operação militar contra o Irã, neste momento, prejudicaria as negociações dos Estados Unidos da América para um acordo nuclear. Enquanto eu achar que haverá um acordo, eu não quero que eles entrem, disse Trump.
No entanto, ele também sugeriu que um ataque israelense era iminente, acrescentando que parece que algo poderia acontecer em breve. Isso sugere que os Estados Unidos da América tinham uma noção dos planos de Israel. Agora que essa linha ascendente está em pleno vigor, parece que os Estados Unidos da América não querem se envolver. Provavelmente é por isso que não ajudou Israel a se defender dos mais de 100 drones do Irã. Isso poderia ter sido interpretado pelo Irã como uma aprovação ao ataque de Israel, contrariando os objetivos dos Estados Unidos da América no país. Em vez disso, diz o The Guardian, Rising Line simplesmente mostra que Trump não é capaz de conter o líder de Israel, Benjamin Netanyahu. Diz que a Rising Line quase certamente frustrou os esforços de Trump para negociar um acordo com o Irã, que impediria o país de buscar uma arma nuclear. O The Guardian também sugere que o ataque de Israel forçará uma retaliação iraniana, o que aconteceu, e poderia se transformar em uma guerra maior entre Israel e Irã. Trump não quer isso, mas, neste ponto, ele pode estar impotente para impedir. E é neste estado de limbo geopolítico que todo o Oriente Médio se encontra agora. Israel e Irã não estão formalmente em guerra. No entanto, Israel fez muitas proclamações sobre como a linha ascendente vai continuar nos próximos dias, o que significa que é provável que vise mais locais nucleares e importantes oficiais iranianos. O Irã retaliou com um ataque de drone. Os dois países estão à beira de uma guerra, mas nenhum deles caiu por esse precipício até agora. No entanto, esta é uma situação em desenvolvimento, com ataques contra o Irã em andamento e tensões mais altas do que nunca antes. Uma declaração oficial de guerra pode ocorrer em breve. Se isso acontecer, o Oriente Médio mudará para sempre. Os Estados Unidos da América e outros aliados de Israel enfrentarão decisões difíceis sobre apoiar ou não Israel nos próximos passos. A realidade é que os sinais de alerta para o leão ascendente já estavam em vigor. Apenas horas antes de Israel atacar o Irã, publicamos um vídeo examinando as crescentes tensões entre as duas nações que nos levaram até este ponto. Assista ao vídeo para saber mais sobre os eventos que levaram ao leão ascendente. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais coberturas atualizadas dos últimos desenvolvimentos, no que pode em breve se tornar uma guerra entre Irã e Israel.